Gente, vamos falar desse período de estiagem, né? Seca no Piauí, seca verde. Seca misturada com uma certa chuva que é insuficiente para garantir que as plantações prosperem. E aí gera esse fenômeno que é a seca verde. Tem mais de 100 municípios no estado do Piauí em uma situação emergencial por causa desse assunto. Famílias que estão passando necessidade, dificuldade de produção, dificuldade de acesso a insumos para poder refazer plantio se houver uma chuva que, por exemplo, possa garantir a produção. Olha aí, tá tudo verdinho, mas não prospera. O milho cresce, né? O pé de milho cresce, mas o milho não sai. Então, assim, é o trabalho que está gerando desafios para os técnicos e assistência nesse momento. Mas qual é a possibilidade da gente ter uma piora nesses níveis de chuva já nesses próximos meses e principalmente no segundo semestre? Nájila Fernandes, ao vivo, traz detalhes aqui no Jornal do Piauí. Nájila, uma ótima tarde para você. Oi, Joelson, boa tarde a você e a todos que nos acompanham agora. Joelson, as notícias não são tão boas, não é? A gente acaba se preocupando com o que mostram as previsões. Por quê, Joelson? Todos os municípios do Piauí já caracterizam situação de seca. 129 cidades já estão em situação de emergência, inclusive por conta de decreto estadual também. E dessas 129, 45 apresentam situação que preocupa ainda mais. Mas a gente, como você citou, fala de estiagem, fala de seca verde e também de outras secas que são registradas aqui no Piauí, inclusive historicamente. Para a gente identificar cada situação, eu vou conversar agora com a Sara Cardoso, ela que é climatologista e também coordenadora da sala de monitoramento da SEMAR. Sara, muito boa tarde para você. 45 municípios em situação de emergência, em situação de uma seca mais grave. Queria que você citasse para a gente quais são esses municípios e que tipo de seca se configura nessas cidades, para a gente dizer que essas cidades merecem uma atenção maior nesse momento. Boa tarde a todos e todas. Olha, nós temos 129 municípios indicados aí com a seca mais grave dentro do nosso estado, apesar de que, como você já falou, os 224 têm algum tipo de seca, que vem desde a seca verde até a seca grave. Através da Operação Água e Vida, todas as secretarias se reuniram para avaliar dentro desses 129 quais são aqueles que têm uma maior prioridade. Então, nós levantamos aí, através desses dados, e chegamos à confluência de que temos 45 que precisam de uma assistência mais emergencial. Estes municípios, eles ficam mais localizados nessa porção sudeste do estado, né? Então, a gente já vê impactos, além da produção e dos recursos hídricos, também impactos, por exemplo, nos animais, né? Perdas de abelha. A gente sabe que a mesorregião produtora do mel é aqui a mesorregião sudeste, então já tem um impacto ali sobre os enxames, sobre essa produção do mel, já tem, inclusive, alguns pequenos produtores vendendo seus animais, seus caprinos. A gente sabe que caprino, ele é altamente resistente à seca, né? Então, se já está se desfazendo, então já é algo que está mais grave do que nos demais municípios. Inclusive, Joelson, a gente tem aqui um mapa que corresponde à situação do mês de março. Eu queria que a Sara explicasse, ainda não temos o mês fechado de abril, nessa situação. Portanto, a gente fica aqui no mês de março. Sara, qual é a situação, até para a gente poder já fazer um comparativo, porque a gente já está no finalzinho de abril, né? Já dá para ter uma situação. Olha só, aqui nós temos, como falamos, seca. Pronto. Nós temos aqui uma seca fraca em todo o território piauiense, mas temos duas áreas que têm uma seca moderada, que é esse laranjinha mais claro, e essa seca grave aqui no sudeste. Então, a gente tem uma perspectiva de avanço da seca grave em virtude de já termos também uma previsão aí, por exemplo, de água no solo. Então, a gente já observou junto ao IMET que temos uma previsão de um ressecamento maior nessa área, né, do solo também, e isso vai implicar ainda mais na questão das produções agrícolas. Então,
há uma perspectiva, apesar de que a gente não trabalha com previsão de seca, mas há uma perspectiva de que haja um avanço dessas intensidades de seca grave dentro do nosso território. Há pelo menos 8 anos o Piauí não registra uma situação tão grave como essa de agora, quando a gente fala em seca, em estiagem também. Isso significa dizer que o BR-Obró, aqui em Teresina, por exemplo, ele deve ser mais quente, deve castigar mais do que já tem castigado os teresinenses? Olha, aqui para Teresina a gente já tem aí a previsão de que nós vamos ter temperaturas acima da média. Isso já vem se repetindo nos últimos 5 anos, né? De maneira recorrente. Então a gente já tem essa previsão de temperaturas acima da média, de umidade baixa, até porque nós tivemos uma estação chuvosa irregular, tanto espacialmente quanto temporalmente. Então vai impactar diretamente nessa questão da temperatura e da umidade. Joelson, você citou aí a seca verde, não é, que tem sido muito falada, mesmo ainda enquanto o período chuvoso, mesmo que irregular, mas as chuvas estão ainda caindo, a gente tem registrado seca verde de norte a sul do estado. Mas aí a gente fala de estiagem e de seca grave, como a Sara falou aqui. Eu queria, Sara, que você explicasse rapidamente a diferença de cada uma. Estiagem se enquadra em qual situação? A estiagem é um momento em que a gente observa a ausência total ou parcial da chuva e um aumento da evapotranspiração, que é o momento que a gente vai entrar agora. Estamos saindo da estação chuvosa e entrando na estação de estiagem. Seca é quando a gente observa impactos na produção, impactos nos recursos hídricos, na água do solo, na vegetação, em função de uma ausência e irregularidade de chuva. Então, a gente estava com seca na estação chuvosa. E agora, com a estação de estiagem, tem a perspectiva dessa seca se intensificar. Então, estiagem e seca são dois conceitos completamente diferentes. E seca verde é quando você está na estação da chuva, a água que cai, a pouca água que cai, ela tira aquela vegetação do estado de dormência. A vegetação, quando a gente olha, está toda verde, mas quando você vai investigar, por exemplo, os recursos hídricos, eles estão começando a entrar em colapso e há aí indícios de perdas, né? Não de 100%, a gente vê 100% de perda já na seca configurada, mas já há os primeiros indícios de seca, principalmente dos pequenos produtores. Indícios de perda de produção dos pequenos produtores. Então, seca verde tem em todo o estado também. É por isso, Joelson, que eu disse que a situação já preocupa. Sara, muito obrigada pelas informações. Você até mostrou aí agora há pouco com o Laércio um vídeo lá do litoral, né, em que ainda está chovendo. Até questionei aqui para a Sara a situação de Teresina, por exemplo, se deve continuar chovendo agora que abril está finalizando. E ela disse que sim, mas chuvas bem espaçadas, mais isoladas e não intensas, chuvas intensas como a gente tem registrado até, digamos, semana passada. Joelson.